Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos a memória de São João Maria Vianney, este santo que é o patrono dos sacerdotes. E juntos vamos meditar o evangelho que está em Mateus capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, neste mês nós celebramos o mês das vocações, e ainda ontem, no primeiro domingo, nós celebrávamos e vivíamos essa grande graça da vocação religiosa, ou seja, da vocação sacerdotal. E que deucidência, né? Eu lembro de um frei, ele falava que era coincidência, mas deucidência hoje nós celebrarmos São João Maria Vianney. Esse homem que na sua história, até os 17 anos, era analfabeto, mas tinha no coração, ainda analfabeto, mas tinha no coração esse grande desejo por Deus. Então ele entra no seminário e na sua formação ele tinha uma grande dificuldade intelectual de entender as coisas. E daí numa crise, naquela época na França, eu li essa história de que ele queria ser sacerdote, esse era o desejo que queimava no seu coração, mas claro, antes era o desejo da vida de Deus para esse homem. Até que o bispo falava que ele queria ser sacerdote, mas não conseguia ter o conhecimento ali na intelectualidade. E daí o bispo fala: vai ser sacerdote. E vai numa cidade, vai em Ars, e ele converte toda aquela cidade. Uma cidade que vem em bebedeiras, em bailes, em trabalhos aos domingos, e toda aquela cidade é convertida. Por quê? Porque esse homem se entregou. Mais do que a razão, nós precisamos viver, conhecer e nos relacionar com Deus através do coração, da fé, da esperança, porque assim o evangelho de hoje, aqueles homens chegam para Jesus e falam: Senhor, nós temos um problema aqui, tem essa multidão, que a palavra vai dizer que são aproximadamente 5.000 homens, sem mulheres e crianças, já está de noite, é tarde, e não tem onde comer. O que nós vamos fazer, sabe? Aquelas perguntas diariamente que nos assombram. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa situação? E essa enfermidade? E esse desemprego? E mais isso? E a gente começa ali a ficar desesperado praticamente, porque a gente quer resposta, quer solução para tudo. E assim foi para aqueles homens aquele dia, mas Jesus para e essa é a graça. Jesus tinha os olhos e o coração voltado ao céu. Daí aparece um outro evangelho, vai dizer, um menininho que tem ali 5 pães e 2 peixes, e ali Jesus pega, levanta as mãos com esses pães e esses peixes, rende graças a Deus e começa a grande distribuição, o grande milagre de Deus, que está acima de qualquer conhecimento, que está acima de qualquer racionalidade, que está acima de qualquer inteligência. E ali essa grande multiplicação, esse grande milagre acontece para todos aqueles. E assim, pelas mãos dos nossos sacerdotes, dos nossos padres, que também levantam a hóstia,
levantam o cálice com vinho. E ali não tem razão que explique, ali é a fé, onde pão e vinho se transformam em corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Que é milagre maior do que esse Deus que se dá por nós, esse Deus que é a nossa esperança, esse Deus que é onde nós temos que manter os nossos olhos voltados à nossa esperança, porque assim foi para Marta e Maria. Não havia mais esperança, mas Jesus ressuscita Lázaro. Assim foi para o filho da viúva. Não havia mais esperança naquele cortejo. Aquele menino estava indo para ser enterrado. E ali Jesus ressuscita aquele menino. Não havia mais esperança para os pais da Talita. Ela havia acabado de morrer. Mas Jesus vai ali e ressuscita. E assim foram para quantas pessoas e até hoje, em todos aqueles que esperam no Senhor. Então que nós possamos nesse evangelho sempre crer e esperar que acima de qualquer conhecimento, racionalidade, razão humana, está o poder, a graça de um Deus que só com sua palavra criou todas as coisas. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.